longe, muito além da proteção magnética da Terra, onde o silêncio não é apenas a ausência de som, mas uma presença física e opressora, imagine uma viajante solitária. Chamaremos a ela Sonda Batuta. Ela não é feita de carne e osso, mas de ligas de titânio, cerâmica e a culminação de milênios de curiosidade humana condensada em circuitos de silício. Ela flutua através de um vasto abismo escuro, um oceano de nada que se estende por anos-luz, onde a temperatura roça o zero absoluto e o tempo parece perder o seu significado urgente. Durante séculos de viagem simulada, os sensores da Batuta não registraram nada, além da radiação cósmica de fundo, aquele sussurro estático deixado pelo Big Bang. Mas então, sem aviso prévio, a escuridão cede. Diante das lentes da sonda, o vazio primordial é rasgado. Cortinas de luz multicolorida acendem-se subitamente como auroras galácticas, iluminando a arquitetura invisível do espaço. Não são estrelas pontuais, frias e distantes. São estruturas colossais, catedrais de gás e poeira que se estendem por trilhões de quilômetros. Pilares de hidrogênio brilham em um vermelho sangue profundo. Oxigênio ionizado canta em tons de verde esmeralda, e o enxofre pinta o quadro com pinceladas de azul elétrico. A Batuta entrou no coração de uma nebulosa, o lugar mais caótico e criativo do universo. Esta visão, que agora podemos simular com a precisão dos nossos telescópios espaciais, é a resposta a um mistério que atormentou a humanidade muito antes de sonharmos em deixar a atmosfera. É o mistério das manchas difusas. Quando os primeiros navegadores olhavam para cima, guiando os seus navios de madeira através de oceanos terrestres perigosos, eles confiavam na constância das estrelas. As estrelas eram diamantes, pontos de luz perfeitos, imutáveis e nítidos. Mas havia intrusas nesse firmamento perfeito. Havia certas estrelas que pareciam doentes, envoltas em névoa, recusando-se a cintilar com a clareza das suas irmãs. Eram como borrões de tinta em um pergaminho sagrado, imperfeições que o olho nu mal conseguia resolver. Os antigos astrônomos persas, observando do deserto onde o céu é um domo de cristal, chamaram a uma dessas manchas de pequena nuvem. Hoje, conhecemos-la como a galáxia de Andrômeda, mas para eles era apenas uma estranheza, um fantasma de luz que não pertencia ao reino das estrelas fixas, nem ao reino dos planetas errantes. A palavra latina para estas aparições era nébula, que significa simplesmente nuvem ou névoa. Era um termo nascido da ignorância, uma etiqueta colocada sobre tudo aquilo que a nossa visão limitada não conseguia compreender. Durante séculos, estas nebulosas foram tratadas com uma mistura de reverência e frustração. Eram os fantasmas do céu noturno. Quando o telescópio finalmente chegou às mãos de Galileu e seus sucessores, a esperança era que essas nuvens se dissolvessem em multidões de estrelas, revelando que a névoa era apenas uma ilusão de ótica causada pela distância. E em alguns casos, isso aconteceu. Aglomerados de estrelas foram resolvidos, mas outras manchas permaneciam obstinadamente difusas, resistindo à definição, brilhando com uma luz leitosa que desafiava a explicação. A ironia suprema da astronomia do século XVIII reside na figura de Charles Messier. Um caçador de cometas dedicado, Messier passava as noites varrendo os céus de Paris em busca de objetos móveis. Para ele, as nebulosas eram um estorvo, uma praga. Elas pareciam cometas, brilhavam como cometas, mas não se moviam. Eram falsos alarmes cósmicos que desperdiçavam o seu tempo precioso. Frustrado, ele compilou um catálogo, não do que queria encontrar, mas do que queria evitar. Ele criou um mapa de lixo espacial, uma lista de locais para não olhar. O que Messier não sabia,
enquanto rabiscava as suas coordenadas à luz de velas. Era que estava a criar o guia turístico mais espetacular da galáxia. A sua lista de incômodos continha os berçários, onde as estrelas nascem, e os cemitérios, onde elas morrem. Ele estava a catalogar a própria respiração do cosmos, o ciclo de vida da matéria que compõe tudo o que somos. A nebulosa de Órion, a nebulosa do Caranguejo, a nebulosa da Lagoa. O que para ele eram manchas irritantes, para a sonda Batuta e para nós, são as joias da coroa do universo. Mas o que são, verdadeiramente, estas estruturas? Para entender a beleza que a sonda Batuta agora testemunha, precisamos mergulhar no mundo subatômico, pois uma nebulosa é o palco onde a física quântica se manifesta em escala macroscópica. Imagine o espaço interestelar não como um vácuo perfeito, mas como uma sala empoeirada. Em média, há apenas um átomo por centímetro cúbico, uma densidade tão baixa que faria os melhores vácuos de laboratório na Terra parecerem uma atmosfera densa. No entanto, o espaço é vasto. Quando você soma esses átomos solitários ao longo de anos-luz, a massa acumulada é titânica. Estas são as nuvens moleculares gigantes, os úteros frios e escuros da galáxia. A magia começa quando a gravidade, a escultora incansável do universo, começa a vencer a batalha contra a pressão térmica. Imagine uma região desta nuvem fria que se torna ligeiramente mais densa do que a vizinhança. A gravidade puxa mais gás para dentro. A densidade aumenta. A atração gravitacional torna-se mais forte. É um efeito de bola de neve catastrófico. O gás cai sobre si mesmo, girando, aquecendo, colapsando, até que, no centro escuro desse redemoinho, a pressão se torna tão inimaginável que os átomos de hidrogênio são forçados a fundir-se. Uma estrela nasce. E é o grito de nascimento desta estrela que acende a nebulosa. Quando uma estrela massiva se acende, ela não emite apenas luz visível. Ela inunda o espaço circundante com radiação ultravioleta feroz, fótons carregados com uma energia violenta. Estes fótons viajam através do gás remanescente da nuvem-mãe e colidem com os átomos de hidrogênio que flutuam na escuridão. Aqui, a mecânica quântica assume o controle. O átomo de hidrogênio é simples: um próton no centro, um elétron orbitando como um planeta solitário. Quando o fóton ultravioleta da nova estrela atinge o elétron, ele transfere a sua energia. O elétron, excitado por este influxo de poder, é arrancado da órbita do próton. O gás torna-se ionizado. É um plasma, uma sopa elétrica de partículas carregadas. Mas a natureza busca o equilíbrio. O elétron livre, vagando pelo caos, eventualmente encontrará outro próton solitário. Eles se recombinam. E ao cair de volta para a órbita segura, ao redor do núcleo, o elétron deve devolver a energia que roubou. Ele a libera na forma de um novo fóton, uma partícula de luz. Mas desta vez, a luz não é ultravioleta, invisível. A energia é liberada em degraus específicos, em comprimentos de onda precisos, que nossos olhos e os sensores da batuta percebem como cor. Quando o elétron desce uma certa escada de energia, ele emite luz vermelha. É por isso que tantas fotografias de nebulosas são dominadas por um vermelho profundo e luxuoso. É a assinatura espectral do hidrogênio cantando a canção da sua recombinação. Se o gás contém oxigênio duplamente ionizado, a queda dos elétrons emite um verde azulado fantasmagórico. O que vemos como beleza artística é, na verdade, a impressão digital atômica dos elementos. Estamos vendo a mecânica da matéria revelada em uma tela de 100 anos-luz de largura. A sonda Batuta, flutuando através desta tempestade de fluorescência,
observa não apenas a luz, mas a forma. As nebulosas não são bolhas amorfas. Elas têm arquitetura, paredes, torres, vales e montanhas. Mas quem é o arquiteto? O arquiteto é o vento. Não o vento de ar que move as folhas na Terra, mas o vento estelar. As estrelas recém-nascidas são violentas. Elas expelem torrentes de partículas carregadas a velocidades que desafiam a compreensão. Esses furacões estelares colidem com o gás e a poeira circundantes, esculpindo cavidades na nuvem. Imagine uma vela acesa dentro de um bloco de cera. O calor da chama derrete a cera, criando um buraco, uma caverna iluminada a partir de dentro. É exatamente isso que acontece nas nebulosas de emissão. As estrelas jovens derretem o gás ao seu redor, empurrando-o para fora, criando bolhas de vácuo cercadas por paredes densas de gás brilhante. Olhe para os famosos pilares da criação. Aquelas torres majestosas que parecem estalagmites cósmicas não estão crescendo. Elas estão sendo erodidas. São os restos de uma nuvem densa que está sendo lentamente destruída pela radiação ultravioleta de estrelas massivas nascidas acima delas. O que vemos são as sombras, os nós de gás tão densos que resistiram temporariamente à tempestade de luz que tenta desintegrá-los. No topo desses pilares, escondidos dentro de casulos de poeira, novos sistemas solares estão tentando desesperadamente colapsar antes que a nuvem que os protege seja soprada para o esquecimento. É uma corrida contra o tempo em uma escala geológica. A própria beleza da nebulosa é o sinal da sua destruição. A luz que a faz brilhar é a mesma energia que a está dispersando. Em alguns milhões de anos, um piscar de olhos no tempo cósmico, a sonda batuta não veria mais as cortinas de luz. O gás terá sido consumido pelas estrelas ou expulso para o vazio intergaláctico. Restará apenas um aglomerado de estrelas jovens e brilhantes, um cúmulo aberto como as Pleiades, girando nuas na escuridão, sem a memória da névoa colorida que lhes deu a vida. Mas a história das nebulosas não é apenas uma história de nascimento. É também uma história de morte, e essa dualidade é o que torna o céu um espelho da existência humana. Enquanto a batuta ajusta os seus sensores para uma frequência diferente, ela capta algo distinto em outra região do setor. Uma bolha perfeita, delicada como o sopro de vidro, brilhando com um azul espectral e um anel de vermelho rubi. No centro, um ponto de luz branca, ferozmente quente, mas minúsculo, não maior que a Terra. Esta não é uma maternidade, é um mausoléu, é uma nebulosa planetária. O nome, novamente, é um erro histórico, uma confusão dos primeiros observadores que achavam que estes discos redondos se pareciam com o planeta Urano, mas a realidade é muito mais poética. Esta é a vida após a morte de uma estrela como o nosso Sol. Quando uma estrela de massa média esgota o combustível de hidrogênio no seu núcleo, o delicado equilíbrio entre a gravidade que puxa para dentro e a fusão que empurra para fora é quebrado. O núcleo colapsa, a temperatura dispara e a estrela incha, tornando-se uma gigante vermelha. Ela engole os seus planetas interiores, digerindo a sua própria prole. Mas a estrela está morrendo. Ela não consegue segurar as suas camadas externas. Em uma série de convulsões térmicas, como os últimos suspiros de um gigante, ela ejeta a sua atmosfera para o espaço. Camada após camada de gás enriquecido com carbono, nitrogênio e oxigênio, os elementos forjados durante bilhões de anos, são lançados suavemente para o abismo. O que resta é o núcleo exposto, uma anã branca, uma brasa estelar de densidade inimaginável. Esta anã branca é tão quente que faz o gás ejetado brilhar
como um letreiro de neon cósmico, a nebulosa do Anel, a nebulosa da Hélice, o Olho de Gato. Estas são as mortalhas coloridas de estrelas mortas. A sonda Batuta observa esta cena e detecta a presença de carbono complexo, de moléculas orgânicas flutuando na poeira da nebulosa planetária. E aqui reside a conexão profunda, quase espiritual, entre nós e essas manchas no céu. O carbono nas nossas células, o oxigênio que enche os nossos pulmões a cada respiração, o cálcio que endurece os nossos ossos e o ferro que tinge o nosso sangue de vermelho. Nenhum destes elementos nasceu no Big Bang. O universo primordial era simples, estéril, composto quase inteiramente de hidrogênio e hélio. A complexidade química necessária para a vida teve de ser fabricada. As nebulosas são as fábricas. Uma nebulosa planetária é o mecanismo de entrega. Quando a estrela morre e sopra as suas entranhas para o espaço, ela está semeando a galáxia com novos elementos. Ela está enriquecendo o meio interestelar. Esse gás, agora temperado com a química da vida, vagará pelo vazio durante éons até encontrar outra nuvem molecular. Irá misturar-se, arrefecer e colapsar novamente sob a gravidade. Uma nova estrela nascerá dessa mistura. Mas desta vez, o disco de poeira ao seu redor não será apenas gás estéril. Conterá silício para fazer rochas, gelo de água para fazer oceanos e carbono para fazer observadores. Ao olhar para a imagem transmitida pela Batuta, não estamos apenas vendo um objeto astronômico distante. Estamos vendo a nossa própria genealogia projetada na tela do céu. Estamos vendo os ossos dos nossos ancestrais estelares e o berço dos nossos descendentes ainda não nascidos. A beleza das nebulosas, portanto, não é apenas estética. É uma beleza visceral, nascida do reconhecimento. Sentimos uma atração por essas formas coloridas, porque somos feitos da mesma substância. Somos, como disse o astrônomo Carl Sagan, poeira de estrelas, contemplando as estrelas. E, no entanto, a ciência moderna revelou segredos ainda mais estranhos escondidos dentro destas nuvens. A sonda Batuta, equipada com sensores de infravermelho, capazes de penetrar a poeira mais espessa, começa a ver através das cortinas de luz. O que ela encontra nas profundezas das nebulosas escuras, onde a luz visível não consegue chegar, desafia a nossa compreensão da tranquilidade cósmica. Lá, no frio absoluto, a química torna-se bizarra. Moléculas que não poderiam existir na Terra devido à sua reatividade instável flutuam livremente. Cadeias longas de carbono, precursores de aminoácidos, álcoois e açúcares. O espaço não é um vazio morto, é um laboratório químico em constante atividade. Antes mesmo de os planetas se formarem, os blocos de construção da vida já estão sendo montados no vácuo gelado entre as estrelas. Isso levanta uma questão perturbadora e fascinante. Se os ingredientes da vida são cozinhados nestas nebulosas vastas e onipresentes, e se essas nebulosas são o estágio padrão da evolução galáctica, será a vida uma consequência inevitável da química do universo? A sonda Batuta continua a sua deriva silenciosa. Atrás dela, a nebulosa brilha como um olho vigilante, uma mistura de violência nuclear e criação artística. As cores começam a desvanecer-se à medida que a sonda se afasta, retornando à escuridão segura do espaço interestelar. A mancha difusa volta a ser apenas um borrão no céu, um mistério para qualquer navegador que a observe sem o auxílio de lentes de titânio. Mas a percepção mudou. Aquela mancha não é mais uma falha no firmamento ou um cometa falso para irritar astrônomos franceses do século XVIII. É um lembrete de que o universo é dinâmico, cíclico e intrinsecamente conectado.
do caos do gás primordial à ordem cristalina de um sistema solar e de volta ao caos na morte de uma estrela. As nebulosas são os marcadores de tempo de um relógio que tic-taqueia em bilhões de anos. Enquanto a batuta desaparece na noite eterna, levando consigo as imagens do fogo frio da criação, ficamos com a sensação vertiginosa da nossa própria escala. Somos pequenos, sim, efêmeros, sem dúvida, mas somos a maneira que o universo encontrou de olhar para si mesmo e maravilhar-se com a sua própria beleza. Se as nebulosas são as pinturas mais bonitas do céu, quem é o artista? Será a gravidade cega? Ou existe uma ordem subjacente, uma matemática elegante que dita que do caos deve surgir, inevitavelmente, a luz? No topo da torre do Hotel de Cluny, o frio de Paris penetrava os ossos muito antes de a luz da alvorada tocar os telhados de Ardósia. Era o ano de 1758, e o silêncio da cidade adormecida era quebrado apenas pelo ranger metálico de um telescópio modesto sendo ajustado contra o vento gelado. Ali, um homem chamado Charles Messier travava uma guerra solitária contra a imobilidade do céu noturno. Para um astrônomo do século XVIII, a glória não residia naquilo que permanecia fixo, mas naquilo que se movia. A caça aos cometas era o grande esporte da época, uma corrida celestial onde a descoberta de uma dessas estrelas cabeludas garantia o favor dos reis e a imortalidade nas academias de ciências. Mas o universo parecia conspirar contra Messier. Enquanto ele varria a escuridão em busca do retorno previsto do cometa Halley, seus olhos encontravam repetidamente manchas pálidas e fantasmagóricas que imitavam a aparência de um cometa, mas que careciam de sua alma viajante. Eram borrões de luz, fantasmas estáticos que se recusavam a sair do lugar. Para Messier, estes objetos não eram portais para o sublime, mas sim armadilhas visuais, pedras no sapato de um corredor olímpico. Com a frustração de um cartógrafo que precisa marcar os recifes perigosos para que os navios não encalhem, Messier começou a catalogar estes estorvos. O primeiro deles, uma mancha difusa na constelação de Touro, que hoje conhecemos como a Nebulosa do Caranguejo, tornou-se o objeto M1. Ele não o registrou por admiração, mas como um aviso para si mesmo e para outros caçadores de cometas. A lista cresceu, um cemitério de falsas esperanças, onde cada entrada dizia essencialmente: não olhe aqui, não há nada para ver além de uma confusão luminosa. A ironia suprema da carreira de Messier é que sua lista de lixo cósmico se tornaria o catálogo mais celebrado da astronomia amadora. No entanto, naquelas noites frias de Paris, ele inadvertidamente acendeu o estopim de um debate que dividiria a filosofia natural ao meio. A questão era simples, mas suas implicações eram aterrorizantes. O que eram aquelas manchas? A sabedoria predominante, herdada de pensadores que viam o universo como um mecanismo de relógio perfeito, sugeria que aquelas nuvens não eram nuvens de fato. Eram ilusões de ótica causadas pela distância. Imaginem observar uma cidade longínqua no horizonte noturno. A olho nu, vemos apenas um brilho difuso, uma aura de luz contínua. Mas se nos aproximarmos, essa aura se fragmenta em milhares de lâmpadas individuais. A maioria dos astrônomos acreditava que as nebulosas de Messier eram simplesmente aglomerados de estrelas tão distantes e tão densamente compactadas que seus brilhos individuais se fundiam em uma textura leitosa. Se tivéssemos um telescópio grande o suficiente, argumentavam eles, poderíamos dissolver a névoa e revelar os diamantes escondidos. O universo, segundo essa visão,
era feito inteiramente de sólidos, de estrelas, de pontos definidos. A ideia de um fluido luminoso flutuando no vácuo parecia desordenada, quase ofensiva à precisão newtoniana. Mas do outro lado do Canal da Mancha, na cidade de Bath, um músico alemão exilado estava prestes a mudar a textura da realidade. William Herschel não era um acadêmico treinado nas rigidezes de Paris. Ele era um homem que entendia de harmonias e vibrações e que abordava o céu com a paixão de um compositor diante de uma partitura em branco. Herschel percebeu que os telescópios da época, tubos longos e finos, com lentes pequenas, eram como tentar ouvir uma sinfonia através de um buraco na parede. Eles ampliavam a imagem, mas roubavam a luz. Para ver a verdade das nebulosas, ele não precisava apenas de aumento. Ele precisava de luz. Ele precisava de olhos gigantescos. A obsessão de Herschel transformou sua casa em uma fundição industrial. O cheiro de estrume de cavalo, usado para moldar os espelhos de metal especulum, impregnava o ar, substituindo o aroma de pó de arroz da sociedade georgiana. Ele e sua irmã, Caroline, uma mente brilhante por mérito próprio, trabalhavam em turnos exaustivos, polindo discos de metal pesado à mão, movendo-se ao redor da mesa de trabalho com a precisão rítmica de um pêndulo humano. O objetivo era construir o que viria a ser chamado de Leviatã, um telescópio de 12 metros de comprimento, um canhão apontado não para os exércitos inimigos, mas para as fronteiras da criação. Quando Herschel finalmente apontou seus instrumentos formidáveis para os objetos que Messier havia descartado, ele esperava confirmar a teoria dos aglomerados estelares. Ele esperava que a potência de seu espelho quebrasse a luz leitosa em minúsculos pontos de estrelas, resolvendo o mistério e provando que o universo era um lugar de ordem sólida. E, em muitos casos, ele obteve sucesso. Manchas que para Messier eram borrões, para Herschel explodiam em milhares de estrelas cintilantes, como um punhado de areia brilhante atirado contra o veludo negro. Mas então, ele virou seu gigante de metal para a constelação de Órion. Ali, pendurada na espada do caçador, havia uma nuvem que desafiava toda a lógica. Mesmo sob o olhar inquisidor do maior telescópio da Terra, a nebulosa de Órion recusava-se a se fragmentar em estrelas. Não havia pontos de luz escondidos, não havia a granulação de sóis distantes. O que Herschel viu foi algo que o perturbou profundamente. Ele descreveu uma matéria luminosa, uma substância que não era estrela, nem planeta, nem cometa. Era um verdadeiro fluido, brilhando com uma luz própria e fantasmagórica, espalhado pelo espaço como neblina sobre um pântano. A analogia da cidade distante falhou. Herschel não estava olhando para lâmpadas longínquas. Ele estava olhando para a própria eletricidade, crua e informe. Esta observação foi um terremoto nas fundações da astronomia. Se existia um fluido brilhante no universo, isso significava que o cosmos não era feito apenas de objetos acabados, mas também de matéria-prima. Herschel começou a ver o céu não como um museu de estátuas eternas, mas como um jardim botânico em diferentes estágios de crescimento. Ele viu a nebulosidade não como um erro de visão, mas como o barro do qual as estrelas poderiam, talvez, ser moldadas ao longo de éons inimagináveis. A disputa intelectual entre a natureza estelar e a natureza gasosa das nebulosas transformou-se em algo mais profundo. Deixou de ser sobre a classificação de objetos e passou a ser sobre a gênese da matéria. A visão de Messier, pragmática e focada no movimento, havia ignorado os berçários do cosmos. A visão de Herschel, armada com a força bruta de seus espelhos gigantes,
revelou que o espaço entre as estrelas não era um vazio passivo, era um oceano turbulento de potencial. Enquanto Herschel desenhava meticulosamente as formas estranhas e orgânicas dessas nuvens, tentando capturar no papel a textura de fumaça iluminada, ele percebeu que a beleza dessas estruturas escondia uma violência silenciosa. Elas não eram apenas manchas. Eram vastos laboratórios alquímicos suspensos no abismo. A luz leitosa que chegava aos seus olhos havia viajado por séculos, trazendo consigo a assinatura de uma substância que a física terrestre ainda não conseguia compreender. O universo havia acabado de ganhar uma nova dimensão. Não era mais apenas um relógio mecânico tic-taqueando na escuridão. Era um organismo vivo, respirando, onde a matéria luminosa fluía e se contorcia. Mas se essa substância fluida era real, do que ela era feita? Como poderia uma nuvem de gás brilhar no frio absoluto do vácuo, sem uma fonte de fogo interna? A resposta exigiria que a humanidade parasse de apenas olhar para a luz e começasse a dissecá-la, a quebrá-la em suas cores constituintes, para ler a mensagem química escrita em cada fóton que atravessa a vastidão. Imagine um único átomo de hidrogênio flutuando na escuridão absoluta. Ele é uma entidade solitária, um viajante silencioso no vasto arquipélago do espaço interestelar. Durante éons, ele permaneceu adormecido, congelado em um torpor térmico, a poucos graus acima do zero absoluto, invisível e intocado. Ao seu redor, trilhões de seus irmãos compartilham o mesmo destino, formando nuvens colossais que, para um observador distante, pareceriam apenas manchas de tinta preta derramadas sobre o campo estelar. Não há luz aqui, não há cor, apenas a espera silenciosa da matéria primordial. Mas então, a alguns anos-luz de distância, um monstro desperta. Uma estrela massiva, jovem e violenta, ignita seus fornos nucleares. Ela não emite apenas a luz suave e amarela que banha a Terra, mas sim torrentes furiosas de radiação ultravioleta. Esses fótons de alta energia rasgam o vácuo como balas invisíveis, viajando através do abismo até colidirem com aquele átomo solitário de hidrogênio. Nesse exato momento de impacto, deixamos o reino da astrofísica colossal e mergulhamos no estranho e microscópico mundo da mecânica quântica. É aqui, na escala do infinitesimal, que a verdadeira arte do cosmos é pintada. O átomo não absorve essa energia de forma gradual. No mundo quântico, não existem rampas suaves, apenas degraus abruptos. O elétron que orbita o núcleo de hidrogênio é atingido pelo fóton ultravioleta e, instantaneamente, é catapultado para uma órbita de energia superior. Ele não viaja pelo espaço entre as órbitas. Ele desaparece de uma e reaparece na outra. É um teletransporte forçado, um estado de excitação febril, onde o átomo vibra com uma energia que não pode conter por muito tempo. A natureza, em sua busca eterna pelo equilíbrio, exige que essa energia seja devolvida. O elétron, instável em sua nova altura vertiginosa, despenca de volta ao seu estado fundamental. E é nessa queda que o milagre acontece. A energia que ele absorveu como radiação invisível é agora expelida, mas transformada. Ela renasce como um fóton de luz visível. Para o hidrogênio, essa luz tem um comprimento de onda muito específico, 656,28 nanômetros. Para o olho humano e para os sensores de nossos telescópios, essa é a cor de um vermelho profundo e intenso, a cor do sangue arterial, a cor das brasas de uma fogueira cósmica. Agora, multiplique esse único evento microscópico por setilhões de vezes a cada segundo. O que antes era uma nuvem fria e escura,
Uma sombra no teatro do universo repentinamente se acende. A nebulosa não está apenas refletindo a luz da estrela vizinha como um espelho sujo. Ela está engolindo a radiação crua e a reemitindo como uma lanterna de neon de proporções galácticas. É assim que o universo decora a si mesmo. Não com pigmentos físicos, mas com a agonia e o êxtase dos elétrons saltando através de níveis de energia quântica. No entanto, a paleta do cosmos não se limita ao vermelho do hidrogênio. Se olharmos para as grandes estruturas como a nebulosa de Órion ou a nebulosa da Lagoa, vemos véus fantasmagóricos de um verde azulado etéreo, uma cor que parece quase artificial, como o brilho de um laboratório futurista. A origem dessa luz foi, por muito tempo, um dos maiores mistérios da astronomia, atribuída a um elemento hipotético chamado nebulium, que os cientistas acreditavam existir apenas nas estrelas. A verdade revelou-se muito mais profunda e poética. Essa luz ciana não vinha de um novo elemento, mas do oxigênio familiar que respiramos, torturado e excitado de uma maneira que é impossível de replicar na Terra. Nas densas atmosferas dos planetas ou dentro de tubos de ensaio, os átomos estão constantemente colidindo uns com os outros. Um átomo de oxigênio excitado colidiria com um vizinho e perderia sua energia extra como calor antes de ter a chance de emitir luz. Mas o espaço, apesar de suas nuvens de gás, é um vácuo quase perfeito para os nossos padrões. Os átomos estão tão distantes uns dos outros que podem passar horas ou dias sem se tocarem. Nessa solidão requintada, o átomo de oxigênio duplamente ionizado encontra tempo para realizar o que os físicos chamam de transição proibida. É um salto quântico que as regras estritas da probabilidade dizem que quase nunca deveria acontecer. Mas, dado o tempo infinito e o isolamento do vácuo, o improvável torna-se inevitável. O elétron desce languidamente de seu estado excitado, emitindo aquela luz verde-azulada espectral, conhecida tecnicamente como oxigênio 3. É a cor do silêncio. É a cor de um gás que teve tempo para cantar sua própria canção sem ser interrompido. Isso transforma nossa compreensão do meio interestelar. Durante séculos, olhamos para o espaço entre as estrelas como um vazio passivo, um nada, através do qual a luz viajava sem impedimentos. Agora sabemos que isso é uma ilusão. O meio interestelar é um oceano turbulento, uma sopa química e quântica de densidade variável. Imagine essas nebulosas não como objetos estáticos, mas como tempestades em câmera lenta. A radiação das estrelas jovens não apenas ilumina o gás, ela o empurra, o esculpe e o erode. Ventos estelares viajam a milhares de quilômetros por segundo, colidindo com as paredes de gás frio, criando frentes de choque que brilham com o calor do atrito atômico. O que vemos como formas delicadas, pilares majestosos e bolhas translúcidas, são, na verdade, as cicatrizes de uma batalha violenta entre a luz e a matéria. A radiação ultravioleta atua como um cinzel, evaporando as camadas externas das nuvens, deixando para trás apenas os nódulos mais densos, onde novas estrelas tentam desesperadamente nascer, antes que seu berçário seja destruído pela radiação de seus irmãos mais velhos. É uma ironia cruel e bela. A mesma luz que faz a nebulosa brilhar e revelar sua beleza é a força que está lentamente a destruindo. A fluorescência que capturamos em nossas astrofotografias é o sinal de que a nuvem está sendo consumida, átomo por átomo, ionizada e dispersa, de volta ao grande vazio. Essas telas de pintura neon, suspensas no vácuo, nos ensinam que a matéria e a luz estão entrelaçadas em uma dança
inseparável. A luz dita como a matéria se comporta, arrancando elétrons e aquecendo o gás. A matéria, por sua vez, dita como a luz é vista, absorvendo os comprimentos de onda letais e reemitindo cores que nossos olhos podem, por acaso ou destino, admirar. Quando observamos uma imagem do telescópio espacial Hubble ou James Webb, vendo aqueles vermelhos profundos, azuis elétricos e verdes fantasmagóricos, não estamos vendo a realidade como ela apareceria a olho nu de dentro de uma nave espacial. Nossos olhos biológicos não são sensíveis o suficiente para captar a saturação tênue desses fótons dispersos. Estamos vendo, na verdade, um mapa de temperatura e densidade traduzido em cor. Estamos vendo a física quântica escrita em escala macroscópica. O vermelho nos diz onde o hidrogênio ainda reina supremo e onde a recombinação dos elétrons é frequente. O azul e o violeta nos mostram onde a violência é maior, onde as temperaturas são mais extremas, e a poeira reflete a luz das estrelas massivas. As zonas escuras, aquelas silhuetas que parecem buracos no céu, são onde a poeira é tão densa que nem mesmo a luz da fluorescência consegue escapar, guardando segredos que apenas o infravermelho pode penetrar. O universo, portanto, não é escuro por falta de luz, mas por falta de matéria para interceptá-la. Onde a matéria se aglomera, o universo se torna uma catedral de vitrais, iluminada por dentro. Cada cor é uma assinatura, um código de barras químico que nos conta a história dos elementos presentes ali. Nós somos, em última análise, criaturas visuais tentando compreender um universo governado por forças invisíveis. As nebulosas de emissão são as raras exceções onde as regras ocultas do jogo quântico se tornam visíveis, onde a abstração matemática das camadas de valência eletrônica se manifesta como uma obra de arte sublime. Mas se a luz ultravioleta pode transformar nuvens frias em faróis cósmicos, o que acontece quando essa radiação encontra obstáculos que não pode evaporar? O que acontece nas regiões onde a poeira se recusa a brilhar, onde a matéria se condensa em grãos sólidos, bloqueando a vista e criando sombras que se estendem por anos-luz? É nessas regiões de escuridão desafiadora que a próxima etapa da complexidade cósmica se esconde, onde a química simples do átomo dá lugar à alquimia complexa das moléculas. Imagine a espada de um gigante suspensa na escuridão congelante de uma noite de inverno. Durante milênios, observadores em terras áridas e navegadores em mares tempestuosos olharam para a constelação de Órion, o caçador, vendo nela um guerreiro de luz imortalizado no firmamento. Seus olhos traçavam o cinturão de 3 estrelas e, logo abaixo, a bainha da espada, onde brilha um ponto de luz difusa e inquietante. Para o olho nu, é apenas uma mancha, uma imperfeição na clareza cristalina do cosmos. Mas se pudéssemos viajar através dos 1.300 anos-luz que nos separam daquele ponto, a ilusão de serenidade se estilhaçaria instantaneamente. Não estamos entrando em um santuário de paz, mas em uma zona de guerra cósmica, onde a violência é a parteira da criação. Estamos entrando na grande nebulosa de Órion. Aqui, nas profundezas deste abismo luminoso, a realidade opera em uma escala que desafia a compreensão humana. O que parece ser uma nuvem tranquila de gás e poeira é, na verdade, o palco de uma luta titânica entre duas forças fundamentais da natureza. Um duelo que decide o destino de mundos ainda não nascidos. A protagonista desta tragédia operística é a gravidade. Em outros lugares do universo, a gravidade pode parecer uma força benevolente que mantém nossos pés no chão ou a Lua em sua órbita. Mas aqui,
No coração denso das nuvens moleculares, a gravidade revela sua face tirânica. Ela é um ditador impaciente e insaciável. Ela busca as regiões onde o gás é mais frio e mais denso, pois o calor é o inimigo da coesão, agitando as partículas e impedindo que elas se unam. Nas regiões onde a temperatura cai para perto do zero absoluto, o movimento térmico dos átomos diminui, tornando-os vulneráveis. É o silêncio antes da execução. A gravidade começa a puxar. Inicialmente, é um convite sutil, uma lenta congregação de hidrogênio e hélio, enriquecida pelas cinzas de estrelas mortas há muito tempo. Mas à medida que a massa se acumula, a atração se torna um comando irrevogável. Vastas nuvens, que poderiam engolir milhares de sistemas solares como o nosso, começam a desmoronar sobre si mesmas. É uma queda livre em câmera lenta, que dura centenas de milhares de anos. Uma implosão inexorável, onde a matéria é esmagada em volumes cada vez menores. Imagine um balão sendo comprimido no fundo do oceano, mas substitua a água pelo próprio peso do gás e multiplique a pressão por bilhões. No centro desses glóbulos em colapso, a escuridão é total. A densidade aumenta vertiginosamente, transformando o gás rarefeito em um núcleo opaco e sufocante. A energia gravitacional, a energia da queda, não tem para onde ir e começa a se transformar em calor. O núcleo, antes um berçário gelado, torna-se uma prisão térmica. A temperatura sobe de dezenas para centenas, depois para milhares de graus. O objeto brilha, mas ainda não é uma estrela. É um protossol, um embrião debatendo-se contra o peso esmagador de seu próprio invólucro. A tirania da gravidade continua, empurrando os átomos uns contra os outros com uma ferocidade crescente, ignorando a repulsão eletrostática que tenta mantê-los separados. É um cerco medieval onde as muralhas atômicas estão prestes a ceder. Quando a temperatura no núcleo atinge a marca crítica de 10 milhões de graus, ocorre a ruptura final. A barreira de Coulomb é violada. Os núcleos de hidrogênio, despidos de seus elétrons e movendo-se a velocidades relativísticas, colidem e se fundem. Neste instante preciso, a matéria deixa de ser apenas matéria e se converte em energia pura, seguindo a equação elegante que Einstein vislumbrou em seus devaneios matemáticos. A fusão nuclear se acende. É o primeiro grito de uma estrela recém-nascida. Uma detonação termonuclear contínua que gera uma pressão interna capaz, finalmente, de deter o avanço da gravidade. O colapso cessa. A estrela respira, empurrando para fora com a força de bilhões de bombas de hidrogênio, detonando a cada segundo, equilibrando o peso que tenta esmagá-la. Uma nova luz se junta à tapeçaria da galáxia. Contudo, o drama em Órion não termina com o nascimento. Ele apenas muda de fase. As estrelas que nascem aqui não são todas iguais. Algumas são anãs modestas, destinadas a vidas longas e frugais. Outras, no entanto, são monstros gargantuescos, as estrelas massivas do tipo O e B, que queimam seu combustível com uma voracidade imprudente. No centro da nebulosa reside o aglomerado do Trapézio, um quarteto de estrelas jovens e massivas que dominam a região como reis loucos em um palácio de cristal. A mais dominante delas, Theta 1 Orionis C, é uma fornalha azulada com uma massa dezenas de vezes superior à do nosso Sol e uma luminosidade centenas de milhares de vezes maior. Ela não apenas brilha, ela agride o ambiente ao seu redor. A radiação ultravioleta que emana de sua superfície é tão intensa que ioniza o gás remanescente da nebulosa, fazendo-o brilhar com aquela fluorescência fantasmagórica que vemos nos telescópios.
Mas há algo mais destrutivo do que a luz: o vento estelar. Imagine um furacão composto não de ar, mas de partículas carregadas, prótons e elétrons, sendo cuspidos da superfície da estrela a velocidades de milhares de quilômetros por segundo. Este vento estelar atua como um jato de areia cósmico, erodindo tudo o que encontra em seu caminho. É aqui que a beleza se torna uma consequência da destruição. Ao redor dessas estrelas tirânicas, existem nuvens de gás e poeira que ainda não colapsaram completamente, ou que protegem estrelas menores ainda em formação. Quando o vento estelar do trapézio atinge essas nuvens, ele não as empurra uniformemente. As regiões mais densas resistem mais, agindo como escudos para o material que está atrás delas. O resultado é a escultura de pilares gigantescos, torres de gás escuro que apontam diretamente para a estrela que as está destruindo, como dedos acusadores. Estas estruturas são monumentos à efemeridade. Parecem sólidas e eternas como montanhas, mas são, na verdade, nuvens em evaporação. A radiação ultravioleta ferve a superfície desses pilares, arrancando átomos e lançando-os no espaço, criando uma aura de gás brilhante ao redor das bordas escuras. É um processo de fotoevaporação, uma lenta dissecação da nuvem natal. Dentro desses pilares, o drama da criação continua em segredo. Escondidos da radiação letal pelas paredes de poeira, discos protoplanetários, ou propleides, giram em torno de estrelas infantes. Estes são os sistemas solares em construção, os blocos de Lego de futuros planetas, luas e talvez civilizações. Mas o tempo é um recurso escasso em Órion. É uma corrida desesperada entre a gravidade, que tenta aglutinar a poeira em planetas, e os ventos estelares das gigantes vizinhas, que tentam soprar o material de construção para o esquecimento interestelar. Muitos desses sistemas planetários jamais chegarão à maturidade. Eles serão abortados, seus discos de acreção estripados e dispersos antes que o primeiro planetóide possa se solidificar. É uma lembrança humilhante de que a formação do nosso próprio sistema solar foi, talvez, um golpe de sorte, ocorrendo em um subúrbio galáctico longe o suficiente da fúria esterilizadora de uma estrela tipo O. As formas que vemos em Órion, as cavernas luminosas, as cristas de gás brilhante e os vales de sombra profunda, não são arquitetura estática. São instantâneos de uma explosão em câmera muito lenta. Cada filamento de gás, cada glóbulo escuro, é uma escultura moldada pela pressão da luz e pela violência dos ventos. Estamos testemunhando a erosão de uma montanha de fumaça maior que o nosso sistema solar inteiro. A beleza da nebulosa de Órion é, portanto, a beleza de um incêndio florestal ou da arrebentação de uma onda gigante. É a estética da entropia e da transformação violenta. A caverna iluminada que vemos no centro da nebulosa não estava lá há 1 milhão de anos e não estará lá daqui a outro milhão. Ela foi escavada pela pressão da radiação das estrelas do trapézio, uma bolha de gás quente empurrando contra o meio interestelar frio, expandindo-se como um pulmão cheio de fogo. À medida que nos aprofundamos na análise espectroscópica destas nuvens, descobrimos que a poeira não é apenas fuligem. Ela contém moléculas orgânicas complexas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os precursores químicos da vida, sendo forjados e destruídos, cozidos e congelados neste caldeirão caótico. A mesma violência que ameaça destruir os discos protoplanetários também semeia o cosmos com os ingredientes necessários para a complexidade biológica. As estrelas massivas, em sua vida breve e furiosa, sintetizam elementos pesados e, ao morrerem em supernovas,
espalharão esse ouro alquímico por toda a galáxia, enriquecendo as nuvens vizinhas para a próxima geração de estrelas. O que observamos em Órion é um ciclo de canibalismo cósmico e renascimento. A nebulosa consome a si mesma para criar estrelas. As estrelas, por sua vez, consomem a nebulosa com seus ventos e radiação e, eventualmente, devolvem a matéria ao espaço interestelar, alterada, evoluída, pronta para começar o ciclo novamente. Não há desperdício, apenas transformação. A gravidade reúne, a fusão transforma, a radiação dispersa. Ao contemplarmos essas estruturas colossais, somos forçados a confrontar a nossa própria origem. Houve um tempo, há 4,5 bilhões de anos, em que nossos átomos flutuavam em uma nebulosa semelhante a esta. Nós somos o subproduto de uma vitória da gravidade sobre a pressão, sobreviventes de um disco que não foi evaporado, filhos de uma catástrofe que deu certo. Olhar para a espada de Órion não é apenas olhar para o espaço, é olhar para o espelho do tempo, observando o nosso próprio passado violento sendo reencenado em uma escala grandiosa. Mas enquanto as estrelas do trapézio continuam sua dança destrutiva, escavando a cavidade da nebulosa e expondo os segredos de seu interior, uma pergunta permanece suspensa na poeira iluminada. Se a destruição é o pré-requisito para a criação de estrelas e planetas, será que a beleza que percebemos é apenas o brilho da aniquilação? Ou existe, na arquitetura dessas nuvens condenadas, um propósito mais profundo, uma ordem oculta emergindo do caos aparente, sugerindo que o universo não está apenas queimando, mas aprendendo a se organizar através do fogo? Era uma noite fria de 1782, quando William Herschel, o homem que expandiu as fronteiras do nosso sistema solar ao descobrir Urano, apontou seu telescópio para a constelação de Aquário. O que ele viu ali desafiou sua compreensão do cosmos. Não era uma estrela pontual, cintilante e nítida, nem era a dispersão caótica de um berçário estelar. Era um disco pálido, redondo, fantasmagórico, com uma tonalidade esverdeada, que lembrava o planeta recém-descoberto. Em suas anotações, ele cunhou um termo que perduraria por séculos, uma classificação nascida de um erro visual, chamando-as de nebulosas planetárias. No entanto, o que Herschel observava não era o nascimento de um mundo, mas sim o monumento funerário de uma estrela. Ele estava olhando para o futuro do nosso próprio Sol, uma premonição de luz e gás que conta a história de como a maioria das estrelas do universo encontrará seu fim, não com um estrondo apocalíptico, mas com um suspiro de beleza transcendental. Para compreender a elegância enganosamente pacífica de objetos como a nebulosa do Anel ou a complexa nebulosa Olho de Gato, devemos viajar para o interior de uma estrela de massa moderada em seus momentos finais. Durante bilhões de anos, a gravidade e a pressão de fusão travaram uma guerra silenciosa, um equilíbrio tenso que manteve a estrela viva. Mas quando o hidrogênio no núcleo se exaure e a fusão do hélio começa a falhar, a estrela entra em uma fase de instabilidade convulsiva. O coração da estrela, agora um caroço denso de carbono e oxigênio, contrai-se sob o próprio peso, enquanto as camadas externas incham monstruosamente, transformando o astro em uma gigante vermelha que engoliria as órbitas dos planetas mais próximos. Diferente das estrelas massivas que rasgam o tecido do espaço-tempo em supernovas violentas, estrelas como o Sol escolhem um caminho de desapego gradual. Imagine uma respiração profunda e irregular, onde cada exalação empurra a atmosfera da estrela cada vez mais para longe. Estes são os pulsos térmicos,
espasmos nas camadas de queima de hélio que agem como um pistão cósmico. A gravidade na superfície distendida da gigante vermelha torna-se tão fraca que não consegue mais segurar o envelope gasoso. A estrela começa a se despir. Camada por camada, a atmosfera rica em elementos químicos é soprada para o vazio, criando um vento estelar suave, mas implacável, que carrega a massa da estrela para o abismo escuro. O que resta no centro deste êxodo de matéria é o núcleo exposto, despido de seu manto protetor. Este objeto é uma anã branca, uma brasa estelar de densidade inimaginável. Se pudéssemos colher uma colher de chá da matéria que compõe este remanescente, ela pesaria tanto quanto um elefante adulto. A anã branca é um cadáver estelar que brilha não pela fusão nuclear, que cessou para sempre, mas pelo calor residual de sua vida passada, comprimido em um volume não maior que o da Terra. É um diamante cósmico, ardendo com temperaturas superficiais que podem exceder 100.000 graus Celsius. É neste momento que a mágica da nebulosa planetária se acende. A anã branca, furiosamente quente, inunda o espaço circundante com radiação ultravioleta intensa. Essa luz invisível colide com o gás que a estrela acabou de expulsar. As mesmas camadas que flutuavam para longe, na escuridão. Como um interruptor sendo ligado em uma sala escura cheia de fumaça, a radiação excita os átomos do gás, arrancando elétrons e fazendo-os brilhar em cores vibrantes. O oxigênio duplamente ionizado canta em um tom verde-azulado espectral. O hidrogênio queima em um vermelho profundo e o hélio adiciona matizes de amarelo e violeta. O que era um vento invisível torna-se subitamente uma tela pintada com a luz da morte estelar. A nebulosa do Anel, localizada na constelação de Lira, oferece o exemplo clássico desta arquitetura celestial. Vista da Terra, ela parece um anel de fumaça perfeito flutuando no vácuo, um portal circular para outra dimensão. No entanto, a geometria do espaço é enganosa. Não estamos olhando para um anel plano, mas sim através do eixo de um cilindro ou de uma esfera oca de gás em expansão. Estamos olhando diretamente para o cano da arma, que disparou a atmosfera da estrela. O centro escuro não é vazio, mas sim uma região de gás mais rarefeito e extremamente quente, transparente aos nossos olhos, onde a pequena anã branca reside como a aranha, no centro de sua teia luminosa. Contudo, a simplicidade do anel é apenas uma face desta moeda cósmica. Quando observamos a nebulosa Olho de Gato, na constelação do Dragão, a narrativa de uma expansão suave e esférica desmorona diante de uma complexidade barroca. Ali, vemos nós, jatos, filamentos entrelaçados e arcos concêntricos que lembram as camadas de uma cebola ou as ondulações em um lago após o lançamento de várias pedras. A simetria perfeita dá lugar ao caos organizado. Os astrofísicos veem nessas estruturas complexas a assinatura de uma dança oculta. Muitas dessas estrelas moribundas não estão sozinhas. Elas possuem companheiras estelares ou planetas gigantes orbitando em proximidade perigosa. À medida que a estrela principal ejeta suas camadas, a companheira esculpe o gás, agindo como um oleiro, moldando o barro em uma roda giratória. O movimento orbital cria espirais e hélices, e campos magnéticos intensos podem canalizar o gás em jatos bipolares que disparam em direções opostas, perfurando a nuvem mais lenta como balas de canhão através da neblina. O resultado não é apenas uma bolha, mas uma escultura cinética tridimensional, um registro fóssil dos últimos movimentos orbitais do sistema estelar. Esta fase de nebulosa planetária é, em termos astronômicos, um piscar de olhos.
Enquanto a estrela viveu por bilhões de anos, a nebulosa brilhará por apenas 10 ou 20 mil anos. O gás expande-se rapidamente, diluindo-se no meio interestelar, enriquecendo a galáxia com carbono, nitrogênio e oxigênio, as sementes da vida futura. A mortalha brilhante se dissipará, tornando-se invisível, deixando a anã branca sozinha no escuro para esfriar lentamente ao longo de trilhões de anos, até se tornar uma anã negra, um fantasma de cristal flutuando na eternidade fria do fim dos tempos. Ao contemplarmos estas joias celestes, estamos, inevitavelmente, contemplando o nosso próprio destino. Daqui a 5 bilhões de anos, o Sol, a fonte de toda a vida e história humana, passará por esta mesma metamorfose. Mercúrio e Vênus serão vaporizados. A Terra, se sobreviver à fase de gigante vermelha, será um pedaço de rocha queimada, orbitando uma anã branca. Mas, para um observador distante, em outro braço da Via Láctea, o local onde nossa civilização floresceu, amou e guerreou, tornar-se-á, por um breve momento cósmico, uma das nebulosas mais bonitas do céu. Uma flor de luz desabrochando sobre o túmulo do Sistema Solar. Mas a beleza destas nebulosas esconde um paradoxo mais profundo sobre a natureza da matéria. O processo que cria estas formas etéreas depende de um princípio quântico fundamental, que impede o colapso total da estrela. A anã branca no centro é sustentada não pelo calor, mas pela pressão de degenerescência dos elétrons. É a recusa absoluta das partículas subatômicas em ocuparem o mesmo estado quântico que impede a gravidade de esmagar a estrela até o nada. É a resistência da própria estrutura, da realidade, contra o esquecimento. E, no entanto, existe um limite para essa resistência. Se a estrela moribunda fosse apenas um pouco mais pesada, se a gravidade fosse apenas um pouco mais insistente, nem mesmo a mecânica quântica poderia deter o colapso. A elegante anã branca e sua nebulosa colorida não seriam o fim da história. Para estrelas com mais massa, o destino é muito mais sombrio e a transformação muito mais radical. O que acontece quando o cadáver estelar é pesado demais para ser sustentado pela força dos elétrons? O que ocorre quando a gravidade vence a última barreira da matéria e começa a dobrar o espaço sobre si mesmo? Era o ano de 1054 da Era Comum. Na cidade imperial de Kaifeng, sob a dinastia Song, os astrônomos reais, guardiões do tempo e do destino do imperador, olharam para o céu e viram o impossível. Não era um cometa, nem um planeta errante. Era uma estrela convidada, uma intrusa luminosa na constelação que hoje chamamos de Touro. Tão violenta era sua luz que durante 23 dias ela humilhou o Sol, permanecendo visível em pleno dia, e durante quase 2 anos reinou absoluta nas noites sem lua. Aqueles homens, registrando meticulosamente o evento em rolos de seda, não sabiam que estavam testemunhando não um nascimento, mas um grito de agonia que havia viajado 6.500 anos para chegar aos seus olhos. Eles estavam vendo a detonação de um titã, um evento tão cataclísmico que rasgaria a própria estrutura da realidade local e deixaria para trás a mais complexa e estudada ruína do céu noturno. Enquanto as nebulosas planetárias que observamos anteriormente são o suspiro final de estrelas moderadas, uma despedida suave e melancólica. O que criou a nebulosa do Caranguejo foi um assassinato cósmico cometido pela própria gravidade. Aqui entramos no reino das supernovas, onde a física que conhecemos é levada ao seu limite absoluto, onde a matéria é torturada até transmutar-se em algo que desafia a compreensão humana. Para entender a violência que gerou esta nuvem de destroços,
Devemos mergulhar no coração da estrela original, momentos antes da luz chegar à China antiga. Esta estrela, com 10 vezes a massa do nosso Sol, viveu rápido e morreu jovem. Durante milhões de anos, ela travou a guerra termonuclear padrão, fundindo hidrogênio em hélio, hélio em carbono e assim por diante, subindo a escada da tabela periódica. Mas estrelas massivas são gananciosas. Elas queimam seu combustível com uma voracidade imprudente. Quando o núcleo começou a fundir silício, a estrela assinou sua sentença de morte. As cinzas dessa fusão criaram ferro, e o ferro é o veneno estelar definitivo. Fundir ferro não libera energia, consome-a. No momento em que o núcleo se tornou uma esfera de ferro do tamanho da Terra, a fornalha apagou-se. A pressão de radiação, que durante eras sustentou as camadas externas da estrela contra o peso esmagador de sua própria massa, desapareceu em um instante. O que se seguiu foi o colapso estrutural mais rápido do universo. Imaginem um edifício de 1 milhão de andares, cujas fundações desaparecem instantaneamente. A gravidade, paciente por milhões de anos, venceu a guerra em menos de 1 segundo. O núcleo de ferro colapsou sobre si mesmo a uma velocidade de 70 mil quilômetros por segundo, 1/4 da velocidade da luz. Em um piscar de olhos, uma esfera do tamanho de um planeta foi esmagada até se tornar uma bola do tamanho de uma cidade. Os elétrons foram forçados para dentro dos prótons, criando uma sopa de nêutrons tão densa que uma colher de chá pesaria tanto quanto uma montanha terrestre. Mas a matéria tem um limite. Quando o núcleo atingiu a densidade de um núcleo atômico gigante, ele endureceu. Tornou-se incompressível. As camadas externas da estrela, ainda caindo em queda livre, colidiram com essa parede de nêutrons impenetrável. O impacto foi inimaginável. A matéria bateu e ricocheteou com uma fúria que inverteu a queda. Uma onda de choque titânica nasceu no centro, rasgando o caminho para fora, impulsionada por um dilúvio de neutrinos que carregavam mais energia do que a galáxia inteira emite em anos. Foi neste momento, nesta forja infernal, da onda de choque, que a verdadeira alquimia do universo aconteceu. A temperatura subiu para bilhões de graus. Os átomos não estavam apenas colidindo. Eles estavam sendo esmagados, uns contra os outros, com tanta violência que a repulsão elétrica se tornou irrelevante. Em meio a esse caos, nêutrons livres foram capturados pelos núcleos atômicos em um frenesi. Ocorre aqui o processo R, ou captura rápida de nêutrons. É uma linha de montagem industrial operando em velocidade de guerra. Antes que um núcleo atômico instável tivesse tempo de decair, ele era atingido por outro nêutron, e outro, engordando o átomo até criar os monstros da tabela periódica. O ouro que usamos em alianças, a platina nos conversores catalíticos, o urânio que alimenta reatores, o chumbo que nos protege da radiação. Nenhum desses elementos nasceu no Big Bang, nem na queima tranquila de estrelas como o Sol. Eles foram forjados no fogo da morte de uma supernova. Cada grama de ouro na Terra é um estilhaço de uma explosão estelar antiga, uma relíquia de uma catástrofe que ocorreu muito antes do nosso sistema solar sequer existir. Quando a onda de choque finalmente rompeu a superfície da estrela, a luz cegou o universo. O que restou, e o que vemos hoje como a nebulosa do Caranguejo, é o cadáver eviscerado da estrela, expandindo-se a 1.500 km por segundo. Mas ao contrário das nebulosas planetárias, que flutuam suavemente, o Caranguejo é uma cena de crime ativa. Seus filamentos intrincados, que parecem uma gaiola de coral cósmico, são feitos de hidrogênio, hélio, carbono,
oxigênio e enxofre ionizados, brilhando como luzes de néon em uma metrópole cyberpunk. No entanto, há algo mais sinistro e poderoso no centro dessa nebulosa. Algo que a mantém viva e brilhante 1000 anos após a explosão. Se olharmos através dos telescópios de raios-x, o coração da nebulosa não é escuro. Lá reside o assassino e a vítima, o pulsar do caranguejo. Aquela bola de nêutrons do tamanho de uma cidade, o remanescente do núcleo colapsado, sobreviveu. Mas a conservação do momento angular, a mesma lei que faz um patinador girar mais rápido ao recolher os braços, transformou a rotação lenta da estrela original em um giro frenético. O pulsar do caranguejo gira 30 vezes por segundo. É uma massa maior que o Sol, girando mais rápido que as hélices de um helicóptero. Este objeto é um dínamo cósmico de proporções épicas. Seu campo magnético é trilhões de vezes mais forte que o da Terra. Enquanto gira, ele chicoteia esse campo magnético através do espaço, acelerando partículas carregadas a velocidades próximas à da luz. O que vemos como um brilho azulado, difuso no interior da nebulosa, não é gás aquecido, é radiação síncrotron. São elétrons gritando enquanto espiralam através das linhas de campo magnético, emitindo uma luz fantasmagórica que permeia toda a estrutura. O pulsar age como um farol em uma tempestade, varrendo o cosmos com feixes de radiação a cada rotação. É o motor que alimenta a nebulosa. Sem ele, o caranguejo teria desaparecido há séculos. Ele sopra um vento de antimatéria e elétrons, esculpindo as cavidades no gás circundante, criando ondas de choque internas que brilham e mudam de forma em escalas de tempo de dias ou semanas. Um filme de ação em tempo real, no palco estático do universo. A beleza da nebulosa do caranguejo, portanto, é a beleza da devastação absoluta. É um instantâneo de uma explosão congelada, no tempo apenas pela imensidão da distância. Mas esta violência não é estéril. Pelo contrário, é o mecanismo de fertilização mais importante do cosmos. À medida que os filamentos da nebulosa se expandem, eles carregam consigo o tesouro químico forjado na explosão. O oxigênio para a água e as rochas, o cálcio para os ossos, o ferro para o sangue. Esta nuvem radioativa viaja através do vácuo interestelar, uma sementeira errante. Eventualmente, daqui a milhares ou milhões de anos, essa onda de choque, agora mais mansa, colidirá com uma nuvem molecular fria e escura, uma daquelas vastas catedrais de poeira que dormem entre as estrelas. O impacto perturbará o sono da nuvem. A compressão fará com que a gravidade assuma o controle mais uma vez. Em regiões densas, o gás começará a colapsar. Novas estrelas se acenderão. E ao redor dessas novas estrelas, discos de poeira e gás se aglutinarão para formar planetas. Mas estes não serão planetas feitos apenas de hidrogênio e hélio primordiais. Serão mundos rochosos, ricos em metais, mundos com a complexidade química necessária para a química orgânica, mundos com potencial para a vida. Nós somos o resultado direto dessa reciclagem cósmica. Os átomos da mão que segura o telescópio para observar o caranguejo foram, em algum momento, forjados no centro de uma estrela que morreu para que pudéssemos existir. A violência da supernova não é o fim, mas um meio. É a grande misturadora que impede que o universo seja um lugar monótono e estéril de gás simples. É a garantia de que a complexidade continuará a evoluir. Observar a nebulosa do caranguejo é olhar para o nosso próprio passado pré-solar e para o futuro distante da galáxia. É ver a máquina da criação operando em sua marcha mais alta, triturando matéria e energia, luz e magnetismo, em um espetáculo que é tanto um memorial fúnebre
quanto um berçário. A matéria que hoje brilha na constelação de Touro, girando loucamente ao redor de seu mestre estelar morto, um dia fará parte de oceanos desconhecidos, de montanhas em mundos ainda não nascidos, e talvez de olhos que olharão para o céu e se perguntarão sobre sua origem. Mas enquanto o caranguejo nos mostra o destino das estrelas massivas e a criação dos elementos, ele é apenas uma fase transitória. O universo tem segredos ainda mais profundos, escondidos nas sombras, onde a luz não é apenas emitida, mas engolida. Se a supernova é uma explosão para fora, o que acontece quando a gravidade não encontra resistência? Quando nem mesmo os nêutrons conseguem segurar o colapso? O que reside no silêncio absoluto, além da explosão? Imagine uma mão humana estendida contra o veludo negro da meia-noite. Sob a pele pálida, rios ocultos de sangue vermelho bombeiam ritmicamente, impulsionados por um coração que bate cerca de 100.000 vezes por dia. Se pudéssemos mergulhar na intimidade microscópica desse sangue, encontraríamos a hemoglobina e, no centro dessa estrutura complexa, um átomo de ferro. Este átomo é a âncora da nossa existência biológica, o transportador do oxigênio que alimenta cada pensamento e cada movimento. Mas esse ferro não nasceu na Terra. Ele não foi criado pela biologia nem pela geologia. Aquele único átomo de ferro é um artefato arqueológico de uma violência inimaginável. O cinza frio deixado por uma fogueira estelar que se extinguiu muito antes de o Sol acender sua primeira luz. Nós caminhamos sobre a Terra como monumentos vivos a estrelas mortas. Para compreender a verdadeira beleza das nebulosas, não basta observar as suas cores vibrantes através das lentes do telescópio espacial James Webb ou do Hubble. É preciso olhar para dentro. A história das nebulosas não é algo que acontece lá fora, a anos-luz de distância, em um palco remoto e intocável. É a história da nossa própria carne. Durante os capítulos anteriores, viajamos através da mecânica da destruição e da criação, observando como a gravidade esculpe catedrais de gás e como a morte estelar semeia o cosmos. Agora, chegamos ao ponto de convergência onde a astrofísica se torna antropologia. O universo, em sua vasta e gelada indiferença, conspirou através de éons para criar uma estrutura capaz de observá-lo. Pense na tabela periódica não como um gráfico árido pendurado em uma sala de aula de química, mas como um catálogo de origens. O hidrogênio em nossos corpos, componente essencial da água que compõe a maior parte de nossa massa, é a relíquia mais antiga de todas, formada meros momentos após o Big Bang. Ele é o testemunho silencioso do início dos tempos. Mas a complexidade, a estrutura, o carbono que forma nossas cadeias de DNA, o cálcio que endurece nossos ossos, o nitrogênio em nossos músculos, todos esses são imigrantes cósmicos. Eles foram forjados no ventre pressurizado de estrelas massivas, cozidos a temperaturas que desafiam a compreensão humana, onde núcleos atômicos foram esmagados uns contra os outros até se fundirem em elementos mais pesados. E quando essas estrelas encontraram seu fim cataclísmico, elas não guardaram essa riqueza para si. Elas explodiram. Elas se rasgaram em supernovas ou sopraram suas camadas externas em ventos estelares gentis, mas persistentes, criando as nebulosas planetárias que tanto admiramos. Essas nuvens coloridas, esses véus de gás brilhante, são, portanto, o meio de transporte. São as rodovias galácticas por onde a matéria viaja, da morte para a vida. Uma nebulosa é um vasto laboratório de reciclagem cósmica. Sem elas, o universo seria um lugar estéril,
composto apenas de hidrogênio e hélio, uma vastidão monótona e incapaz de gerar complexidade. Foi necessário que gerações de estrelas vivessem e morressem, sacrificando sua própria estabilidade para enriquecer o meio interestelar com a poeira preciosa que hoje chamamos de matéria. Imagine o nosso sistema solar, não como ele é hoje, com planetas ordenados e órbitas estáveis, mas como era há 4 bilhões e meio de anos. Era uma nebulosa. Uma nuvem escura e rodopiante de gás e poeira, rica em detritos de estrelas ancestrais que explodiram nas vizinhanças galácticas. Se pudéssemos rebobinar o filme da existência, veríamos que cada gole de água que bebemos e cada respiração que tomamos já foi parte de uma nuvem majestosa, iluminada pela radiação ultravioleta de estrelas vizinhas, flutuando na quietude do braço de Órion. Essa conexão transforma a astronomia em uma experiência de autoconhecimento. Quando apontamos nossos telescópios para a nebulosa de Órion ou para a nebulosa da Águia, estamos, na verdade, olhando para o nosso próprio álbum de família pré-solar. Estamos vendo o processo que, em última análise, permitiu que a matéria inanimada se organizasse em formas cada vez mais complexas, até que essa matéria pudesse abrir os olhos e questionar sua própria origem. A física nos diz que a entropia sempre aumenta, que a desordem é o destino final de todas as coisas. É como uma biblioteca onde os livros são constantemente jogados ao chão e as páginas arrancadas. No entanto, as nebulosas representam ilhas temporárias de ordem crescente, locais onde a gravidade luta contra o caos para construir novos sistemas. E a vida é a continuação desse processo. Nós somos a matéria que luta contra o esquecimento. Considere a improbabilidade estatística de sua própria existência. Para que você estivesse aqui agora, lendo estas palavras, foi necessário que uma estrela específica morresse no momento exato e que a nebulosa resultante se misturasse com outras nuvens de gás na proporção correta. Foi preciso que a gravidade colapsasse essa mistura em um disco protoplanetário e que a poeira se aglutinasse em rochas e as rochas em planetas. A cadeia de eventos é tão tênue, tão dependente de um equilíbrio precário, que a nossa consciência parece um milagre acidental da física nuclear. Há uma poesia melancólica na transitoriedade das nebulosas. Elas não duram para sempre. As forças que as criam são as mesmas que, eventualmente, as dissipam. A radiação das novas estrelas que nascem em seu interior sopra o gás para longe, desfazendo a tapeçaria colorida e deixando para trás apenas um aglomerado de estrelas jovens e nuas. A nebulosa é, por definição, uma fase de transição. É a ponte entre o passado e o futuro, uma estrutura efêmera que existe apenas por um piscar de olhos no tempo cósmico. Nós compartilhamos essa natureza efêmera. Nossas vidas são breves centelhas de consciência entre duas eternidades de escuridão. Assim como a nebulosa se dissipa após dar à luz novas estrelas, nós também devolvemos nossos átomos ao cosmos. O carbono, que hoje faz parte do seu cérebro, permitindo-lhe compreender o conceito de uma galáxia, um dia se dispersará. Talvez, em um futuro distante, ele faça parte de uma nova nebulosa, de uma nova estrela, ou até mesmo de uma nova forma de vida em um mundo que ainda não existe. Essa visão de mundo remove a barreira artificial entre o observador e o observado. Não estamos separados do universo. Não somos estrangeiros colocados aqui para caminhar sobre um palco estranho. Somos parte integrante do cenário. Somos o universo experimentando a si mesmo. Somos a forma que o cosmos encontrou de conhecer a sua própria grandeza.
Quando olhamos para a nebulosa da lagoa e sentimos um arrepio de admiração, é o universo admirando sua própria beleza através de nossos olhos humanos. A cor que vemos nas astrofotografias, o vermelho profundo do hidrogênio ionizado, o azul etéreo do oxigênio duplamente ionizado, não são apenas dados científicos. São as assinaturas visuais dos ingredientes da vida. O vermelho é o combustível das estrelas. O azul e o verde são os precursores da água e das rochas. É uma sinfonia visual, onde cada cor representa uma nota na melodia da criação química. Mas há também um aspecto de humildade nesta perspectiva. As nebulosas que vemos hoje são fantasmas do passado. A luz que chega até nós viajou por milhares de anos. Estamos vendo essas estruturas não como elas são agora, mas como eram quando a humanidade ainda estava aprendendo a lascar pedras e dominar o fogo. Muitas das nebulosas que admiramos podem já ter se dissipado, suas estrelas dispersas pela galáxia, mas a notícia de sua morte ainda não chegou até nós. O céu noturno é um museu de história natural, preservando a luz de estruturas que já cumpriram seu propósito. E qual é o nosso propósito neste vasto ciclo? Talvez seja simplesmente testemunhar. Sem a consciência, a beleza da nebulosa existiria? A física quântica sugere que o observador desempenha um papel fundamental na realidade. Se não houvesse olhos para ver e mentes para maravilhar-se, as cores seriam apenas comprimentos de onda de radiação eletromagnética viajando no vácuo. A beleza é uma construção da mente, uma interpretação da consciência. Ao admirarmos as nebulosas, nós lhes conferimos um significado que a matéria bruta, por si só, não possui. Nós somos os guardiões da memória das estrelas. Carregamos em nosso sangue o ferro de sóis esquecidos e em nossos dentes o cálcio de mundos desfeitos. A ciência nos deu as ferramentas para decifrar essa herança, para ler o código de barras da luz estelar e entender nossa genealogia cósmica. E o que descobrimos é que a solidão que muitas vezes sentimos ao olhar para o céu infinito é uma ilusão. Nunca estamos sós. Estamos cercados por nossos ancestrais, suspensos na escuridão, brilhando em tons de carmesim e turquesa. À medida que nossa tecnologia avança e nossos telescópios penetram mais fundo no véu do tempo, continuaremos a descobrir novas nebulosas, novas formas, novos mistérios. Mas a descoberta mais profunda já foi feita. É a compreensão de que a fronteira entre a Terra e o céu é imaginária. A gravidade nos mantém com os pés no chão, mas a nossa substância pertence às estrelas. Da próxima vez que você vir a imagem de uma nebulosa, não veja apenas uma nuvem de gás. Veja um espelho. Veja o caos criativo que tornou você possível. Veja a beleza transitória da matéria que, por um breve momento, despertou do sono inanimado para olhar ao redor e dizer: eu existo. E quando nossos próprios sóis se puserem, quando a nossa civilização tiver seguido seu curso e a própria Terra for consumida pelo fogo de nossa estrela moribunda, nossos átomos retornarão ao grande fluxo. Uma nova nebulosa se formará a partir das cinzas do sistema solar. Uma mortalha planetária, brilhante e colorida, que anunciará ao universo que aqui, neste canto da Via Láctea, houve uma vez calor, luz e vida. Será que, em algum futuro distante, em algum mundo, orbitando uma estrela ainda não nascida, outros seres apontarão seus instrumentos para a nuvem de gás que fomos nós? Será que eles analisarão o espectro de nossa poeira e sentirão a mesma conexão inexplicável, a mesma reverência silenciosa diante do ciclo eterno de morte e renascimento que rege o cosmos?